Vamos lá, meninas, unir as palmas em frente ao peito, fechar os olhos. Nesse momento dos mantras, vamos nos colocar abertas e ouvintes ao que esse conhecimento tem para nos entregar hoje, dentro de tantas trocas, tantas partilhas. Com certeza a gente tende a se preencher daquilo que há de melhor dentro desse rico conhecimento que é o Jyotish. Inspire. Om. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurumedeva Sarvakaryeshu Sarvada Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Mavidvishavahai. Om Suryaya Namaha, Om Samaya Namaha, Om Vamaya Namaha, Om Budaya Namaha, Om Brihaspataya Namaha, Om Shukraya Namaha, Om Shanisharaya Namaha, Om Rahuve Namaha, Om Ketave Namaha, Om Shivaya Namaha. Ariel. Abertos os nossos trabalhos. Agora eu passo a palavra, né, para a dona Juliana. Não, para mim. Jô? Eu vou apresentar o Germina. Olá, Jô. Um pouquinho sobre o Germina, sobre esse projeto nosso, né? Eu estava pensando, né, sobre esse projeto, acho que eu vou falar para as meninas, eu fiquei pensando, gente, o Germina é uma horta comunitária, né, porque a Ana, a Tânia, a Ju, cada uma de nós, a gente já vem semeando, né? Já vem plantando as sementinhas da astrologia védica, semeando esse conhecimento de forma individual, cada uma do seu jeito, cada uma da sua maneira, né? Às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade, mas a gente já está nesse rolê já há algum tempo, cada uma com a sua hortinha lá, né, em casa, tá, cuidando, germinando. E aí a gente resolveu se juntar, né? E aí começar essa horta comunitária, né? Que por enquanto somos nós 4, mas a gente está aí sempre aberta, pessoas, convidados chegando para plantar um pouquinho, trabalhar a terra, enfim, arar, podar e compartilhar. Então, a gente abriu esse canal, né, no YouTube para compartilhar os vídeos que a gente faz, os encontros que a gente promove. A gente está com esse projeto do movimento Lunisolar, né, que a gente está com essa proposta de se encontrar de 15 em 15 dias para estar falando, né, da lua nova, da lua cheia, dos principais trânsitos astrológicos. Carol já é sócia, isso mesmo. E para falar dos principais trânsitos astrológicos, né, da quinzena. E eventualmente a gente também promove aí outros encontros para falar de trânsitos mais específicos, como foi o primeiro encontro, né, que a gente falou sobre a retrogradação de Saturno, e, enfim, novidades virão, e estamos aqui, e são todos muito bem-vindos, né, quem está aqui com a gente hoje, Carol, Estelvis, também quem vai assistir aí em outro horário. E agora sim, palavra para a Ju. Então, vamos lá, começando, na verdade, pertinho já, né, gente, do pico de cheia, tem acho que muitas coisas para a gente
viajar nessa conversa. A primeira rendeu bem, não sei se você que está aqui escutando a gente ou participando, né, teve a oportunidade, porque a conversa anterior parte do que a gente entende como o início do ciclo, né? E a gente sabe que astrólogos diferentes vão ver, na verdade, diferenças. Vai ter gente que entende que tudo começa, né, com uma nova mentalidade, né, com a lua nova. Tem gente que vai entender que esse momento, né, de um novo ciclo, ele nasce, na verdade, no parto, né? Quando aquilo que foi engravidado vem à superfície, que se aproxima mais uma vez, essa culminância, né? A gente tem a lua cheia ainda nisso, em aquário. E antes da gente permear, né, essa cheia, esse pico, né, do ciclo, e pensar um pouco, né, em tudo, porque é um sistema, né, a gente lê, isola, né, os movimentos para a gente conseguir, né, maior compreensão, mas é uma dança, né, de eterna mudança. Parece que a constante é sempre essa, nada permanece igual, né, e a gente vai lendo esses posicionamentos, tentando, né, buscar essa integração, nessa interação dinâmica. Hoje, na verdade, me foi dada uma missão de falar de uma interação dinâmica, que a gente pode pensar que é a interação que é subjacente a tudo. É uma espécie de dança, de fato, uma interação dinâmica de energias, que a gente vai ler assim rapidamente, como masculino e feminino, Shiva Shakti. A gente sabe que quem está aqui, muitas vezes já tem alguma aproximação, né, do pensamento védico, da filosofia védica, da mitologia hindu, né? De alguma forma, a gente imagina que boa parte das pessoas que vêm nos escutar, né, ou participar dessas conversas, não como uma regra, já tem alguma aproximação, se não pela astrologia, por exemplo, pelo próprio yoga, pela medicina indiana, pelo Ayurveda, enfim. Então, eu imagino também que vai ser difícil alguém aqui não ter essa imagem de Shiva Shakti. Talvez não a compreensão, né? Algumas pessoas talvez associem rapidamente, eu imagino só isso, né? A Shiva, a masculino, incorporando a energia masculina, Shakti, a energia feminina. Acho que outras pessoas, acho que algumas pessoas também vão um pouquinho mais além, né? Mesmo que ainda engateando dentro, né, do pensamento védico, porque a gente vai ver na Trimurti, na tríade, né, Brahma, Vishnu, Shiva, a presença, né, de, então, uma energia de transformação, né, que muitas vezes a gente vai ler, na verdade, como o senhor da destruição, certo? Shakti, talvez sendo vista como deusa, Kundalini, tá? Visto também nos próprios nakshatras, né? Porque quando você começa a estudar a astrologia védica, mesmo que você ainda não tenha, né, um conhecimento ampliado, né, do próprio Vedanta, da mitologia, você vai ver toda hora sendo pontuado que cada signo, né? A gente na astrologia védica não lê apenas posição, né, por signo, por rashi, ou porção do céu, né, do caminho aparente do Sol, a gente vê pelas estrelas e constelações, né? As constelações que temos naquelas porções do céu são consideradas nas análises, né, planetárias, e aí a gente vai ver que nessas constelações ou nakshatras, né, cada uma delas guarda uma Shakti. Então, eu imagino que algumas pessoas também associam já Shakti a isso, poder criativo. É como se cada um guardasse uma potência diferente de manifestação. Então, dá para a gente, na verdade, quando a gente vai abordar, né, essa interação dinâmica de energias, né, a gente pode ir pela fisiologia, a gente pode ir pelas imagens, e aí a gente vai ver Shiva, por exemplo, como um asceta meditativo nas montanhas, tá? Com uma lua crescente sobre a cabeça, né? Ou numa dança, aniquilando o velho para dar espaço ao novo, e nós vamos fazendo associações, né? Eu gosto muito de pensar, pessoal, entre, né, assim, os vários estudiosos que vão nos trazendo um entendimento, né, em degraus, em camadas, né? O que é, né, essa interação? Que Shiva é o senhor do prana.
que é Shiva? O que é o masculino, né? O que é... Na verdade, é como se fosse a pura força vital. E Shakti, esse poder de criar, a gente pode pensar que é a graça que vai conduzir ou dirigir isso daí, esse fluxo. Então, enquanto a gente tem Shiva, o poder, o life force, é a pura energia de vida, a gente tem Shakti, o movimento, para que essa energia flua. Da onde a gente vai derivar rapidamente que, na verdade, isso permeia tudo, está por trás, né, o subjacente, a todo o processo de criação, preservação e destruição ou transformação. Né? E mais, são indissociáveis. Um não existe sem o outro. Não existe Shiva sem Shakti, Shakti sem Shiva. Dá para a gente ficar aqui pensando, né, metafisicamente ou fisiologicamente nas próprias imagens. De novo, quando a gente vai em Shiva e vê aquela, né? Eu gostaria de ter trazido, mas eu estou com dificuldade de compartilhar a tela por esse aplicativo que a gente está usando para fazer os encontros, perdão. Essa imagem, né, de Shiva ali na montanha, esse asceta em meditação, que acho que é um ícone rápido, né, um símbolo para a gente de transcendência, de uma conexão com o eterno, com aquilo que na verdade, acho que essa imagem é muito forte, né, mas me passa, claro, que uma firmeza, uma conexão com aquilo que é primal, primordial, original. É legal da gente ver a imagem, depois vocês busquem, se você bater aí Shiva no Google, enfim, vai ver danças e tal, vai te aparecer, né, essa postura meditativa ali no pé da montanha, aqueles cabelos enrolados, aquela coisa que traz para a gente também essa ideia da presença do selvagem, do natural, do contato com o natural, né, com a natureza, e ao mesmo tempo aquela lua, né, sobre a cabeça. O que é ter a lua? A mente sob a cabeça, né, crescente. As emoções, os pensamentos, né, ou a tentativa de, a gente pode pensar, controlar, né, aquilo que em nós flutua. Então, é uma imagem que vai, né, que vai guardar esse ponto dessa firmeza, né, de ir além, né, daquilo que gravita, das impressões de realidade e estar, né, centrado na realidade com R maior, né, naquilo que é real. Enquanto você vai sempre pensar, se a gente for só pela leitura do masculino, né, no externalizador, afirmativo, não integrativo, e a gente vê que não, a imagem de Shiva passa isso para a gente, né? Essas dicotomias que a gente faz de masculino e feminino, né, passivo, integrativo, reflexivo, feminino, masculino, também se a gente vai pela própria imagem, né, em Shiva Shakti, a gente vê que é muito mais além, porque um não existe sem o outro. Né? Então, essa própria dicotomia, né, masculino, feminino, é uma leitura, né, da matéria. Então, enfim, e Shakti, gente, a gente é muito importante aqui, né, a gente viaja mais um pouquinho, porque a gente começa essa alunação, né, a gente está aqui na segunda quinzena de agosto, ali em Ashlesha, uma constelação de câncer, tem tudo a ver com essa energia primordial, né, com o poder criativo feminino, com a mãe, né, com aquela que conduz a força, né, e movimenta. A Ashlesha é a própria serpente, que é a representação que vai chegar para a gente muitas vezes da Shakti, né? Um poder serpentário, uma energia serpentária, que está enrolada na base da coluna e que, quando desperta,
Tá? Na verdade, é como se fosse perdi a palavra, nos purificando, nos vivificando, tá? Ativando os centros de força, os chakras, tá? E se cruza, então, e se alinha com Shiva. Tá? Então, enfim, eu não sei se ficou muito viajado, mas é porque dá para a gente abordar, né, esse conceito de Shiva Shakti por muitos viés, né? Mas, basicamente, eu gosto dessa ideia de pensar aqui, né? É essa interação que está subjacente a tudo que a gente experimenta, vivencia e tal, né? E parece que nosso trabalho sempre é melhor quando a gente cruza e alinha, né? Essa firmeza, essa transcendência com a manifestação, com o movimento, né? Essa renúncia, porque Shiva é renúncia, é desapego, destruição, é criar espaço para que Shakti se manifeste, né? Com essa vitalidade, fertilidade, esse poder de nutrição, de fazer com que as coisas cresçam e evoluam, que é Shakti, né? Então, basicamente, quando a gente fala que a gente, em tudo, no final das contas, está sempre tentando aquele ponto, né, se não é do equilíbrio, que não é algo estático, né, mas um contrabalanço, é como se a gente estivesse aprendendo, né, eu acho, tentando, na maior parte do tempo, fazer que essa dança aconteça de uma forma harmônica, né? Vocês querem comentar coisas aí, viajar? Quer, Ana? Quer acrescentar? A gente pode pensar que é como se fosse assim, dentro do pensamento védico, o objetivo final de todo ser é entrelaçar, é amarrar da forma, né? Na forma de uma dança Shiva Shakti dentro de nós, né? Acho que é isso, Ju. Pescou tudo o que eu não consegui te responder no último áudio, que eu achei que tu já sabia, porque eu já te ouvi falar sobre isso, mas é isso, né? E toda essa oposição, né, e complemento que existe toda a ideia da astrologia, né? Seja ela védica ou não. É através dos signos opostos, das nakshatras opostas também. E é onde a gente pode buscar, onde a gente às vezes pensa que está o nosso inimigo ou nossa rusga, é justamente o ponto em que pode trazer o equilíbrio e o complemento. Então, eu acho que sempre quando a gente olha para o mapa natal e para os trânsitos, né, onde tem esse desequilíbrio de um lado, o olhar para essa exata oposição pode ser uma grande resposta, que vai trazer justamente isso que tu está falando, né, essa ideia da manifestação do aqui e agora, porque afinal a gente é alma, mas a gente está no aqui e agora material, e como trazer o mais alto dessas possibilidades, né, o mais transcendental no aqui e agora. Porque quando a gente fala de nakshatra, ou de signos, ou de planetas também, a gente vai falar de lugares desafiadores, mas sempre além vai ter um lugar elevado, né? Que talvez a gente possa até não estar percebendo naquele momento, mas só de saber que existe, né, tem uma aula no final do túnel. Interessante. Muito interessante. Se a gente for pensar, né, o céu, né, o céu do nosso nascimento, do momento que seja, né, é essa interação, né, essa dança, né, constante, e parece que, de alguma forma, né, quando a gente olha para a nossa mandala astrológica, né, e aí o desenho, né, do Ocidente, aquela roda, eu acho que passa isso muito mais rápido, né, do que a forma como
né, eles desenham os gráficos dentro da astrologia védica, porque fica muito óbvio, né, dessa tendência, como se fosse, né, a gente estar sempre dicotomizando, né, porque a mente é dual, né, a gente sempre está, bem, mal, claro, escuro, Sol, Saturno, né, fora, dentro, e etc, né. Então, aqui em Shiva Shakti é bonito que é isso, a gente vê, né, mas que é uma dinâmica, né, indissociável, e que, na verdade, é uma só coisa, né, e uma não existe sem a outra, não existe, né. Então, na verdade, você vai ver que em Leão, Leão tem muito de Aquário, e Aquário é muito de Leão, na verdade, eles têm a mesma questão, talvez sejam só extremos polarizados, né. A família consanguínea, a família universal, né. E a gente vai ver isso em todo o gráfico, né? A dicotomia, ela permeia, né, a nossa realidade, a material, né? A realidade material é isso, né? Então, nasce, cresce, produz e morre, né? O dia amanhece, o sol se põe, né? Então, e parece que a gente dançando, tá tentando, né? Fazer o contrabalanço disso, né? E parece que é o grande objetivo, né? Na Lila aí é a gente conseguir perceber, né? Que no antídoto pode ser que esteja o veneno, né? O veneno está no. Como é que é? No veneno da serpente você tem o antídoto, né, para picada. Ashlesha Nakshatra. Né? Então, eu acho que esse é um mês, gente, muito intenso. Vou partir, né? Vamos, de uma forma mais prática, começar a pensar esse céu. Porque na conversa anterior, né, eu acho importante, quando a gente está falando de quem vai trazer um pouquinho sobre, né, a cheia agora em Aquário, acho que Jô, né? Mas quando a gente está falando, Tanise, perdão, quando a gente está falando, por exemplo, da própria cheia, a gente já está falando dessa tentativa de integração de contrabalance. Porque enquanto, né, tem uma referência ali, o Sol, né, brilhando, num corpo de possibilidades, características, potencialidades e fraquezas, que é o signo, porque a gente vê que eles são isso, parte do corpo, tem limite, é como uma forma, é como uma roupagem, um container, né? Deu espaço, olha lá no seu gráfico, uma casa. Né? Então, quando um planeta, uma divindade, né, uma consciência, uma dimensão do nosso ser, a gente pode pensar, né? Vós sois deuses, não é isso? Se manifesta dentro, né, desse corpo de possibilidades que é o signo, e a gente tem o sol ali, a energia e o brilho, doador da vida, o nosso centro, né, brilhando. Agora, ali, né, Leão, nós temos, a mente gravitando para o ponto de oposição e falando, vamos criar balanço, né? E é assim, é o tempo inteiro, é isso daí, né? Essa interação dinâmica, e eu acho que essa busca de dança, não do exato ponto, né? Onde, sabe, tudo é estático, né? Nós temos a travessia do Sol, uma travessia poderosíssima, né? Porque acho que qualquer pessoa que estuda um pouquinho de astrologia sabe que Leão é o signo, né, natural do Sol, considerado a sua, então, dignidade, né? E quando, na verdade, a gente tem essa travessia do Sol para um novo corpo, e o corpo é o seu corpo natural de potência, a gente está falando de um momento do ano sempre muito poderoso. Né? É o rei chegando no trono. Então, é aquele momento da gente ser trazido para o nosso centro, é um chamado, né? Da gente, eu acho que realmente, assim, sintonizar com aquilo que é mais nosso, com essa centelha, né? Então, vamos pensar, o que é a existência, né? No final das contas, o corpo você pegou de empréstimo, somos luz, energia, pura potência criativa, né? E aí, cada um, né, tem melhor e pior, igual não tem não. Né? Parece que é uma centelha, né? E é aqui, né, nesse signo que está relacionado à quinta casa da inteligência, aonde a gente acha esse brilho, essa exuberância.
né? Nós somos né, uma centelha. Então, algumas questões que eu acho muito importantes quando a gente está falando de Sol gravitando para um novo signo, gente, em astrologia, isso é Sankranti. Sinha, Sankranti, a gente está falando, né, da travessia para o signo de Leão. Sinha, no sânscrito. A gente sempre está falando de uma peregrinação, de uma viagem, né, onde a gente está expressando, né, com esse nosso centro, com a nossa individualidade, um corpo novo de potências. Signo. Sol é o nosso centro, doador da vida, né? A gente fala que em astrologia ele é Atma, essa centelha do grande ser supremo. Então, toda vez que nós temos Sankranti, é um momento poderoso para a astrologia védica, esses são momentos entendidos como extremamente significativos, quando o Sol ingressa no novo signo. A gente sempre está falando de lua, nova lua cheia, mas os Sankranti são momentos muito poderosos, né? Porque aonde esse ser aquilo que é mais você e ao mesmo tempo que transcende tudo, né? Alguns vão chamar de alma, alguns de espírito, alguns de ser transcendental, né? Alguns vão chamar de identidade e etc. Na verdade, o nosso centro de referência, né? O nosso poder vital está ingressando para um novo corpo de potencialidades. Então, na verdade, em astrologia védica, toda vez que o Sol migra de signo, ele está fazendo uma viagem, né, deixando uma casa no seu gráfico, indo para uma casa nova, trocando de roupagem, e isso daí já pontua. Esses dias, 15, 16, 17, não são dias considerados muito auspiciosos, por exemplo, para novos inícios, porque é como se a gente estivesse em viagem. Esses são momentos, igual a gente tem ali, né, a lua nova, um esvaziamento, um recolhimento para nascer um novo, aonde de alguma forma isso também é convidado. São movimentos para reflexão, são movimentos para preparo, né, para determinar a intenção de um novo ciclo. A gente pode pensar mais, tem um fechamento de um capítulo. Nós estamos saindo de uma casa, a energia está saindo de um campo, de setores, temas, âmbitos da experiência, personalidades que toda casa, signo rege, e entrando em novas temáticas. Então, é uma passagem no nosso centro de energia, da nossa atenção, do nosso poder pessoal, da nossa autoridade. E, na verdade, então, esses são momentos, eu entendo, todo Sankranti, não só para Leão, onde é muito bom, em torno dos dias, que a gente, na verdade, se sintonize com uma espécie de balanço, né? O que aconteceu, né? Então, nesse mês anterior. Né? Lembrar da importância da travessia do doador da vida. A gente está sempre pensando isso em lunação. Né? E na hora que o Sol gravita, a gente não se sintoniza com isso. Qual é a força que te desperta, que te aquece todas as manhãs? Né? Om Surya Namah. Então, Sankranti, gente, são entendidos como muito importantes na filosofia védica, né, como essa passagem do nosso centro, do doador, né, da nossa energia, da nossa capacidade de ver, de realizar para um novo corpo. É aquele momento da gente parar um pouco e fazer um balanço. Quais foram as nossas guerras, as nossas lutas, os nossos desafios? Onde é que a gente resvalou o pé na lama, bateu cabeça, né? O que foi difícil? O que foi bom? Como é que é? O que eu cresci aqui? O que eu aprendi? Às vezes é isso aí, através dos desafios. Que rufem os tambores. Vamos tentar agora, tá aproximando, né, um Purnima, um pico, da gente talvez tentar isso, se sintonizar mais com o nosso ritmo interno. É possível que muitos de nós tenham expurgado muitos venenos, visto muitas fragilidades, lidado, na verdade, com muitas questões também de saúde. Nós falamos amplamente sobre a questão dos medicamentos, com a alunação de Ashlesha, serem um ponto central. E, claro, quando a gente está falando de Sol, a gente está falando de vitalidade, a gente está falando de força vital, a gente está falando de vigor, a gente está falando de saúde. Então, aqui a gente já sabe que tem, é um Sankranti especial, porque o Sol vem para a sua dignidade, para o seu corpo natural, onde ele expressa muito bem os significados, e isso pode significar mais poder, mais centramento, mais lucidez,
mais confiança, mais seguir a minha própria inspiração, mais criatividade, mais conectividade, capacidade de pegar esse poder único, né? E trazer ele para o mundo. Só é luz, só é brilho. É a única luz. Né? Mas é claro que aqui a gente pode ter também muitas questões, um foco, um chamado, né? Para a gente pensar, né, nesse corpo poderoso, né? Inclusive isso, nesse templo, no trono, porque o corpo é o seu trono. É onde a alma se assenta. É com ele que você experimenta tudo. Né? E sabe, e percebe, experimenta tudo isso daqui. Complexo corpo-mente, né? Ascendente lua, na astrologia. Então, é o mês poderoso, né? O sol, quando ele está brilhando em leão, na verdade, Indraditya, né? É o grande rei. Então, eu sinto que, assim, toda travessia é isso. É momento de balanço, né? De agradecimento, de setar a intenção, de determinação. E aqui eu tenho esse palpite, né? Pode ser que, mesmo com todas as intensidades que a gente vai vendo em uma série de posicionamentos, já estamos com o céu super intenso e os acontecimentos mundanos bem revelam. A gente tem essa conjunção, né? Falamos, Júpiter com Marte, pensa, o expansor com o planeta, sim, né? Da capacidade de combate ao oponente, ao inimigo interno e externo, né? Mas da agressividade, que às vezes mal projetada gera muitas lutas, né? Uma energia intensa sendo ativada com a participação de Saturno. Então, a gente tem um monte de coisa acontecendo, vamos olhar o tudo. A Vênus numa travessia, nem sempre fácil, né? Mas eu sinto isso, quando a gente pensa, né, no Sol como isso, né, a nossa conexão à grande luz, como a gente conecta esse poder, né, o nosso poder pessoal, a gente tem que ver e lembrar que aqui a gente está voltando para o trono, hora de cuidar do corpo, né? Hora de se encorajar a manifestar aquilo que é mais seu, a sua inspiração, fogo, dharma, propósito, né? E aí, na sequência, tem tantas coisas acontecendo, né? Por exemplo, a gente sabendo que Saturno está lá fortíssimo no seu escritório, né? Lento, já é, mas numa conversa espelhada, assim, né? Porque quando a gente tem o Sol em Leão, né? Leão, a oposição extrema na corda é Aquário. Então, quando a gente vê o Sol chegando nesse trono, mas nessa condição, né? Nessa conjectura, é claro que são adicionadas muitas camadas, né? Na verdade. Porque a gente tem a oposição Sol-Saturno, né? Então, o nosso centro, né? No centramento, no trono, no templo, em casa, né? Com toda a consciência do poder herdado, que nós merecemos, claro, né? Somos, filhos, micro, macro, tudo é um, somos deuses, né? Queremos aplauso, reconhecimento, né? E aí, de repente, vem limite, né? De repente vem humildade, né? De repente vem pausa, né? Calma, serviço. Né? Então, pessoal, uma das coisas que, quando a gente fala do Sol voltando para casa, voltando para o trono, o rei chegando no trono, né? Claro que esse é um momento que pode significar para muitos de nós, né? Um mês de mais inspiração criativa, de mais força vital, de mais confiança, de realmente, assim, na dança da vida, a gente agir mais a partir da nossa própria cabeça, da nossa própria inspiração. Né? Quer dizer, o rei é aquele que escuta o povo, mas toma a decisão. Né? Considera a necessidade de todos, mas dá a sua palavra. Né? Então, a hora que o Sol volta para casa, pode ser aquele momento onde a gente realmente... Né? Algo acende de uma forma muito poderosa. Mas
com essa condição da oposição, né, de Saturno, eu acho que tem alguns temas, então, para finalizar aqui a minha reflexão, né, dentro do contexto do céu. A gente sabe que quando a gente fala de todos os planetas, né, eles são entendidos como divindades, certo? Na astrologia védica a gente vai falar, né? Que eles são divindades. Então, entenda assim, eles são virtudes. Eles são, não é sobre ser positivo ou negativo. Quando a gente fala de um planeta, por exemplo, ser cruel, essa alma gentil, benéfico, benevolente em astrologia védica, gente, nós não estamos dizendo que planetas são bons ou ruins. Nós estamos dizendo que alguns planetas atuam trazendo nutrição para o nosso crescimento, que alguns planetas atuam trazendo estresse, atração, coesão, nutrição ou separação. É o caso do Sol. Porque quando você brilha a sua identidade, na verdade, provavelmente você até fere ou desagrada a grego e troiano, né? Causa uma cisão. Né? Acende a luz ali e fala, não, aqui não, né? Determina um contorno. Então, na verdade, quando a gente pensa em planeta, a gente tem que avançar dessa leitura, né, do maléfico e benéfico, que na astrologia védica está sempre sendo trazido, mas às vezes as pessoas não sei se acompanham, né? Essa ideia, no primeiro momento, de que não é sobre um planeta ser bom ou ruim, ele é uma virtude, ele é necessário, ele é fundamental, é você. Só que aí o que vai acontecer? Esse planeta pode operar de uma forma mais ou menos construtiva. Né? E a gente vai ver muito isso, por exemplo, pelo próprio signo aonde ele se expressa. Porque, de repente, é como se aquela roupagem criasse, por exemplo, limites, um aprisionamento para aquela função, ou permitisse que ela flua. E aí a gente tem que pensar nesse sentido em tudo. Saturno, limite é a liberdade. A gente sabe. Né? Saturno, perda, miséria, escassez, pressão, limite, finitude, né? Medo, complexo psicológico, claro, castração, sombra. Limite é liberdade. Quando você é o rei, ó, a tudo te cabe, a decisão é só sua, Saturno é servo. Né? Então, assim, trabalha, cumpriu, fui, né? Tchau aí, ó, cuida você que é o rei. Limite é liberdade. Então, estou trazendo, né, essa ideia para vocês, antes das meninas migrarem, né, para mais posicionamentos, para a gente lembrar, quando a gente tem essa oposição Saturno, né, Sol, claro que isso aqui pode, né, falar de medo, pode falar de freio, né, pode falar de problema com a autoridade, né, um limite ali, ó, na cabeça, que dita a sentença. Opa, peraí. A gente pode ver vários desafios. A gente pode pensar em perda de saúde, claro, de desafios com saúde, com limites no vigor, né? De humildade com as nossas inspirações, com o nosso poder de afirmação. Mas, na verdade, tudo depende, eu acho, que da condição, né? Como que a gente está canalizando essas potências, entendendo na dança a frequência, que a gente não muda, né? Então, a frequência, a onda, não sei quantos pés, a altura é densa. Se você entende, talvez você possa trabalhar, alinhar os seus passos para aproveitar, né? Saturno, oposição ao Sol, pode falar da gente motivado a agir muito mais pelo medo. Quantas vezes, né, nós nos movemos por medo? Eu preciso fazer isso, senão vou perder. Eu tenho que fazer isso porque não pode faltar. Então, eu vou encerrar, tá? Te trazendo essa questão. É claro que Saturno, né, como um significador, né, de falta de limite, de sombra, em oposição, né, para esse brilho todo, pode nos colocar em níveis subjetivos, emocionais, profundos, claros, concretos, físicos, materiais, né? No mês, talvez, de algumas emperradas, né?
para ajudar, a gente está sendo chamado a dar uma desacelerada. A gente está em retrogradação mercuriana. Tá? Aprender a comunicar, inclusive, para além das palavras, a gente tem uma cheia dos tambores. Escutar o ritmo, né? Então, pode ser um mês, pode parecer para algumas pessoas, eu entendo, apesar de todo o poder que Leão representa, é de freios e intensidades, de atrasos, de emperradas, né? De passos que precisam. Mas tem que pensar muito isso, né? Muitas vezes a gente também associa, nós não só agimos motivados pelo medo, mas achamos que sucesso está ligado a esforço em demasia. Júpiter ampliando Marte, força. Nem sempre. São algumas reflexões. Maravilhosa. E a Ju já deixou aí a deixa para mim falar de Mercúrio, né? Como ela disse, está retrógrado. Hoje, entrando em combustão grave, né? O Sol, como ela falou, entrou hoje na constelação de Leão, e Mercúrio, que já estava na constelação de Leão, andando para trás, né? Voltando aí para o signo de Câncer. Então, eles estão se encontrando bem no iniciozinho ali do signo de Leão, que é uma zona que a gente fala de zona de Gandanta, né? Então, tem várias coisas aí acontecendo com Mercúrio, né? Está retrô, está em Gandanta e está combusto. Então, vou só dar uma retrospectivazinha para a gente relembrar, né? Mercúrio fala do nosso intelecto, é ele que fala da nossa destreza, né? Da nossa capacidade de organização, de planejamento, né? Ele que faz as conexões, nossa linha de raciocínio, né? Ele que estrutura a nossa linha de raciocínio, faz as conexões com o que a gente leu, com o que a gente estudou, com o que a gente observou, com o que a gente percebeu, com o que a gente sentiu. É ele que estrutura o nosso pensamento. Retrô, né? A Ana mostrou um videozinho super bacana no nosso encontro passado, né? Como é que funciona o movimento retrógrado, né? O planeta não está andando para trás, é uma percepção nossa, né? De que ele está fazendo o mesmo caminho que ele fez antes. Então, o que quer dizer, né? Resumindo, é potência, porque ele está mais próximo da Terra, então nós somos mais suscetíveis à energia desse planeta que está retrógrado, né? E a pegada de revisão, porque da nossa perspectiva, ele está fazendo o caminho de novo, né? Então, é isso que é um planeta retrógrado, né? Então, a gente está aí tendo a oportunidade de revisar os assuntos mercurianos. Gandanta, vamos falar de Gandanta, né? Essa áreazinha aí que é quente, turbulenta. Áreazinha não, né? Temos 3 áreazinhas de Gandanta. Bom, Gandanta acontece sempre no encontro da água, do elemento água, né? De um signo que tem um elemento água com um signo que tem um elemento fogo. Né? Então, a gente tem 3 pontos no mapa, no céu, onde isso acontece, né? De peixes para Áries, de Câncer para Leão e de Escorpião para Sagitário. Então, de tempos em tempos, né, como o Sol leva 30 dias aí para passar em cada signo, enfim, Mercúrio, que está sempre pertinho aí do Sol também, né, os planetas rápidos aí, Vênus, Marte também tá sempre rodando, estão sempre mudando de signo. Então, de tempos em tempos, a gente tem essas áreas de Gandanta sendo ativadas. Né? E, no caso, agora a gente está com esse ponto entre Câncer e Leão sendo super ativado, né? Vênus já passou por aí, já teve o seu rolê nesse pedaço. Mercúrio também já passou por aí, está passando de novo, vai passar de novo. Então, o negócio com Mercúrio aí tá potente, né? E vamos pensar um pouquinho, né? O que acontece quando a gente coloca água no fogo? Né? O negócio borbulha, né? Sai fumaça, sai vapor, evapora, e aí fumaça, pensa numa sauna, né, a vapor. Você não enxerga direito, você sabe que tem alguém ali do outro lado da sauna, mas você não enxerga direito as coisas. Então, pode trazer, são áreas que podem trazer uma certa confusão, né, uma certa dificuldade da gente enxergar as coisas com clareza, né. Mas também são áreas que trazem uma chance gigantesca de transformação,
né? Um avanço, são pontos kármicos, né? Gandanta quer dizer o nó final, ou o nó ao final, né? E são pontos kármicos que trazem, quando eles são ativados, eles trazem essa potência de transformação, de avanço na nossa vida. Né? Então, por isso que eu falei, repito, é uma chance, né, com esse Mercúrio aí passando 3 vezes nesse Gandanta, é uma chance que a gente tem de estar olhando para esses padrões, né, de comunicação, padrões de como que a gente estrutura o nosso intelecto, o nosso raciocínio, e que muitas vezes são padrões que não são nem nossos, né? Porque esse Gandanta está muito ligado à ancestralidade. Então, às vezes, a gente traz padrões que não são nem nossos, né? E que a gente está aí trazendo de geração em geração, e aí a gente tem essa oportunidade, né? O universo sempre dá várias oportunidades para a gente enxergar as coisas e transformar, né? E utilizar essa energia aí de Shiva e Shakti da dança que a Ju falou para, enfim, avançar, né? E então é isso, né? A gente está aí nessa dança de Mercúrio por Gandanta, tendo essa chance aí de transformação. Ano passado, quem teve essa dança aí, que passou 3 vezes também nesse Gandanta, foi Vênus, que a Ana vai falar mais para frente um pouquinho. Mas eu senti bastante esse ano passado, com Vênus aí em Gandanta, acho que eu tive, assim, vários saltos cósmicos, assim, porque, enfim, foi forte. Quem sente mais? Bom, falar um pouquinho de combustão, né? Ele está combusto também. Então, quando um planeta está combusto, né, a gente fala que ele está sushupti, está dormindo, né? Então, ele perde a capacidade de lidar com os karakas dele, né? Com os indicadores dele, com os assuntos que ele trata. Então, quando um planeta está combusto, a gente tem realmente Mercúrio, desculpa, quando o Mercúrio está combusto, a gente tem realmente dificuldade de comunicação, né? De passar a mensagem, de entender a mensagem, eletrônicos dando pau, problema nas viagens, problema no trânsito, tudo isso pode acontecer com maior intensidade, ao meu ver, né, até do que quando ele está retrógrado. Quando ele está combusto, realmente o bicho pega, o negócio fica confuso. Quem sente mais tudo isso, né? Regidos por Mercúrio, né? Então, ascendente Virgem, ascendente Gêmeos, né, Tânia? Estava falando disso no início. Quem está passando pela regência de Mercúrio também sente mais. Quem tem Mercúrio proeminente no mapa, né? Quem tem Mercúrio na casa 1, né, Tânia? Enfim, são essas pessoas que sentem mais. Que mais? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Bom, ele fica em combustão grave até o dia 21, né? Então, evitar de assinar contrato, né? Nessa época é bom. Sempre verificar e checar se for um e-mail importante, uma mensagem importante, verificar se a mensagem chegou, se escreveu direitinho, se não tem erro. Ele volta ao movimento direto dia 28 e ele sai da combustão dia 26. Então, no final do mês, ele vai estar aí já melhorando, respirando, mas ainda vai estar em Gandanta, né? Então, se tiver uma coisa muito importante aí que você precise, né? Um contrato muito importante, se puder esperar até o mês que vem, melhor, né? Remédios, a gente sempre fala de remédios, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa fase aí um pouquinho complicada de Buda, né? De Mercúrio. Ler, escrever, sempre bom. Alimentar bem o seu intelecto, então, né? Ver o que você está botando para dentro, é sempre bom. Prestar atenção nisso, estudar línguas é muito bom para Mercúrio, organizar, né? Organizar a vida, organizar as gavetas, organizar os armários. Quando a gente organiza fora, a gente organiza dentro também, né? Então, isso é um super remédio.
para Mercúrio. Que mais? Praticar habilidades manuais e fazer mantras para Mercúrio. Om Budaya Namaha. E é isso, amores. Passar a palavra agora para a Ana, falar um pouco de Vênus. Não, eu vou interromper vocês, porque vocês pularam eu. Ah, é, você tem que falar da Lua. Mas eu acho que foi importante, obrigada, Jo, as meninas, as duas terem falado antes, porque tudo que elas trouxeram, na verdade, permeia a lua que a gente vai ter, né? Eu vou falar dessa lua cheia, mas eu estou me sentindo um palito de fósforo, literalmente, com esse Mercúrio aí começando a esquentar, mas só para acalmar vocês, a minha pressão baixou, tá? Eu acho muito interessante. Eu troquei essa informação com as meninas no nosso primeiro encontro. Eu vinha de uma questão de uma crise de enxaqueca de 3 dias. E eu lembro que eu até fiz assim muito prático o meu roteiro daquela vez, porque eu estava assim, nem eu sei como é que eu me aguentei. E depois da nossa reunião, falando muito de Saturno, eu acho que foi no Saturno retrô, acho que não foi da alunação. Me aliviou muito a cabeça. E eu senti que conforme a gente começou o andamento aqui do nosso trabalho, isso também foi suavizando. Acho que vocês vão ficar sempre na minha tela para mim não ter dor de cabeça nos próximos dias. Mas, enfim, voltando para o nosso contexto. Sobre essa lua, eu até comentei antes da gente começar a gravação, não sei se a Estelvia e a Carol já estavam, que até a Ju pontuou uma coisa, às vezes sobre alguns trânsitos a gente, né, alguns astrólogos não vão ter a mesma visão, a gente vai discordar em alguns pontos, e nós 4 mesmo aqui já comentamos que nós temos formas diferentes de ver, mesmo sendo o mesmo trânsito, e de trazer isso para vocês, e quando eu fui estudar essa lua, que eu já tinha estudado para dar uma aula, a minha visão me levou para um direcionamento. E quando eu assisti a aula da minha professora, ela foi para um outro lugar. E eu não vejo ali nem certo nem errado, né? São pontos de vista diferentes, dependendo de como. Desculpa, fechei meu microfone. Mas então vou compartilhar qual é o meu ponto de vista com você sobre essa lua. A partir no domingo, ali, a partir por volta de umas 6h15, a gente inicia, às 18h15, né? A gente inicia esse período de lua cheia. E a lua ainda está mais ou menos a uns 12 graus do sol. Esse período, ele vai até por volta de 15h26 até 15h28 do dia 19, né? Na segunda-feira. Eu notei que dá uma variação, assim, de 1 minuto, 2, dependendo do programa que a gente usa, mas fica nessa média, que é quando a gente vai ter o pico, né, dessa alunação, quando a gente chega no ponto exato de oposição da Lua em Aquário e do Sol em Leão, isso por volta dos 3 graus. E a gente tem uma lua bem importante, vamos dizer assim, para essa temporada leonina, né, do Sol em Leão, uma lua cheia, em Dhanishta, que vai estar junto a Saturno, dono da casa, em oposição ao Sol. Dhanishta, que é essa nakshatra onde a gente vai ter essa lua, ela é a nakshatra dos Ashtavassus, que são os 8 vassos, né? Os deuses solares da energia e da luz. Ela é uma nakshatra, assim, que nos conecta à ambição, à competição, a conquistas, a riqueza, estando em constante movimento para buscar isso. E eu não vejo isso de um lado pejorativo, né? Porque, de alguma forma, a gente ser ambicioso, querer alcançar algum lugar, querer conquistar coisas, não tem nada de errado, enquanto a gente vê isso com bastante clareza e pureza do seu significado, vamos assim dizer, não com inocência, mas verdadeira essência do significado. E é uma energia que também nos direciona a buscar conhecimento, né, aprofundar conhecimento. E nessa questão de conquistas, de riqueza, pode ser conquistas materiais,
como negociação de terras, de imóveis, de buscar por estabilidade financeira, assim como buscar por reconhecimento. E nessa energia toda, dessa lua, tá, que vai estar cheia, muito plena que eu digo cheia de energia, somada a esse movimento retrógrado de Mercúrio, lá na casa oposta, voltando para a casa da Lua, em combustão, vai entrar na zona de Gandanta. Já está, eu até acho, não me recordo. Me corrijam, tá? Por favor. E mais esse olhar de Marte, conjunto a Júpiter, lá em Touro, para Leão, a gente pode ter questões, como até a Ju comentou, mais intensas. Assim, a gente tem uma energia muito potente a partir dessa entrada, principalmente do Sol em Leão, de criatividade, né? De vamos voltar para o trono. Mas, com todo esse céu configurado, dentro da visão que eu tive para isso, a gente pode ter, assim, num nível mais genérico, tá? Bem mais amplo. A gente pode ver, a nível mundial, talvez, algumas questões relacionadas a disputas territoriais, disputas por poder, por reconhecimento, já pensando nesse Sol em Leão e desse Saturno lá em oposição, que são questões que a gente já vê em certa movimentação há um tempo, e que podem ganhar um pouco mais de evidência, principalmente com essa oposição Sol e Saturno. Como eu disse, um resultado mais geral, né? Mas pensando já no que a gente tem palpável acontecendo atualmente, principalmente nas questões relacionadas a, pensando assim, lá em Aquário, povo, Saturno, né? Pensando no povo, e governantes, pensando nesse Sol lá em Leão, é um período que a gente tem uma tendência a ter questões relacionadas à sociedade que venham com maior proeminência. A gente está, né, se encaminhando para um período de eleição também. Então, muita coisa pode surgir aí nesse momento. Mas também a gente pode levar isso para um olhar de questões mais da nossa vida pessoal. E não estou dizendo aqui, vamos, de repente, brigar por terras. Isso vai depender, né, da configuração do mapa de cada um, mas eu entendo que é uma energia instável, essa alunação, do meu ponto de vista de astróloga, principalmente no que tange a forma como a gente busca conquistar aquilo que a gente deseja e como a gente manifesta isso para o mundo. O próprio movimento retrógrado de Mercúrio, ele pode nos levar a refletir sobre isso, né? Será que é realmente isso que eu quero alcançar e manifestar? Será que eu consigo lidar com as possíveis frustrações de um desejo não realizado? Daquele Saturno também que está lá retrógrado, pensando assim, será que realmente eu preciso disso para ser reconhecido? Será que eu também não preciso me colocar um pouquinho, a humildade, né? Me colocar um pouquinho fora dos holofotes? A tendência que a gente tem é que a mente pode ficar mais agitada, né, com esse, que já está intenso esse movimento de Mercúrio, retrógrado, combusto, que recebe, enquanto em Leão, esse olhar de Marte, e da própria energia, né, dessa lua cheia. E o que a gente pode fazer com tudo isso? Tentar estabilizar essa energia com a prática de meditação, para mim, é o primeiro remédio que serve para mim e para quem mais acredita no poder dessa técnica, né? E aquela que fizer sentido, né? Aquilo que traz mais tranquilidade, principalmente a nível mental para cada um. Evitar, como a Jo já trouxe, grandes discussões, resoluções, principalmente para esse dia de pico de lua, porque são grandes as chances de você não conseguir compreender de forma clara o que o outro tem a dizer e tampouco ser compreendido. Isso já pegando, né, um gancho, principalmente do trânsito de Mercúrio, mas eu acho que com a Lua olhando também lá para Mercúrio, isso também reverbera ainda mais forte. Eu vejo, para finalizar,
essa lua como uma oportunidade da gente refletir sobre o que realmente eu estou buscando e como eu quero entregar isso para a sociedade. Será que eu preciso estar lá em cima no palco? Ou eu posso entregar o meu serviço no benefício de outros? Essa é a visão que eu, né, interpretei desse estudo. Não sei se Jô quer trazer alguma coisa. Não, só para complementar, né, que eu esqueci de falar, questão de saúde, né, acho que essa alunação aí, a Ju já falou um pouco disso, eu acho que essa alunação aí traz bem essa pegada, né, da gente cuidar da saúde e cuidar com Pita, né, porque é um planeta Pita, o Sol, entrando no próprio signo, que é um signo Pita. A gente tem Mercúrio, que fala da saúde, também em Gandanta, combusto, agora em combustão grave. Então, a gente tem aí um aumento de Pita, né, nesses próximos dias. A gente já está vivendo isso, mas a gente tem aí um aumento de Pita nesses próximos dias, essas próximas semanas. Aí pelo menos o final do mês, né, até Mercúrio sair de combustão, isso vai estar aí forte. Então, quem já conhece aí um pouquinho do rolê do Ayurveda, cuida com Pita. Quem não conhece pode dar uma pesquisada, mas cuidar com as coisas quentes, né? Comida apimentada, com excesso de calor, então não fazer tanto, não se puxar tanto nos exercícios físicos nesses dias, procurar fazer exercícios físicos nas horas mais tranquilas, né? Mais frescas do dia. Tomar bastante água, né? Água de coco é bom para apaziguar a pita. Ana, me ajuda aí, que a Ana é boa nessas dicas aí ayurvédicas. Que mais para apaziguar a pita? Coentro. Um coentro com cominha. É porque essa coisa desses trânsitos, né? Parece que vai bagunçar os doshas, não dá para saber muito para onde que vai, né? Se esse pita vai aumentar o Agni, né? O fogo vai aumentar, ou se ele pode baixar, porque o Mercúrio está indo para câncer, né? Então, é muito de a gente perceber também a história do autoconhecimento, a percepção também física e mental, né? E aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre as questões mentais e emocionais, porque também, né, é do fogo, do signo do Dharma, para o signo que está conectado com as emoções, né? E é ali que a gente briga, né? O racional com o emocional pode dar briga feia. Então, observar isso também, né? De a gente largar um pouco desapegadas do drama, nos nossos dramas, que representa também um pouco dessa coisa de tanto de leão quanto de câncer, né? Dois tipos de draminhas que a gente... E é para todos, porque todo mundo tem câncer de leão em alguma casa. Algum lugar. Então, dá uma desapegada, até por questões de saúde, digamos assim, né? Mas o meu preferido é água de coco para pita, e óleo de coco também para pita, pode até às vezes colocar um pinguinho aqui, ó, no topo da cabeça nesses dias. Quem está em locais... Desculpa, Tânia, mas só para complementar do óleo de coco, né? Eu moro no Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro, apesar de ter feito 8 graus aí de mínima esses dias, costuma ser Rio 40 graus, né? Então, eu uso muito, eu tomo banho de óleo de coco, eu não passo só na cabeça como é a recomendação do Ayurveda, né? Eu passo no corpo todo, todos os dias. Funciona. Sabe, eu queria... Posso fazer um comentário rápido?
porque a gente está nesse papo, você falou do, né, do Gadanta, de fogo para água, signo de drama. A gente tem essa questão, né, o planeta da comunicação, Leão, lugar de poder, né? Essa oposição Saturno, né, acontecendo, me vem duas coisas muito fortes assim na cabeça, sabe? No céu dessa quinzena, né? Toda a retrogradação de Mercúrio vai levar a gente a rever a forma como a gente se apresenta, como a gente vende o nosso peixe, como a gente, né? A gente sabe que muitas vezes já existe de cara, né? Uma distância muito grande entre o que eu digo e o que o outro compreende, né? E tem momentos que parece que se a gente faz esforço no negócio, né? Porque tá todo mundo num movimento meio de, né, desaceleração. Tá? A gente muitas vezes fala, por exemplo, quando a gente vê uma conjunção que é muito comum, tá? Já que Sol e Mercúrio nunca estão muito distantes, em vários mapas você vai ver que as pessoas vão ter Sol e Mercúrio numa mesma casa, né? E, inclusive combustos, isso assim, sei lá, não sei em estatística, mas eu chuto aí que pelo menos 60%, né, da população planetária, se não for 70%, vai ter, né, a conjunção Buda Aditya Yoga, né, a conjunção Sol-Mercúrio. E aí a gente fala, né, da combustão, e é interessante, porque quando você pensa, né, o planeta da comunicação como planeta, né, do poder pessoal, você fala, pô, todo mundo aqui vai falar super bem, todo mundo vai ter um incrível poder comunicativo. E aí, pensa, um dos maiores desafios que a humanidade tem, se não o maior, é a comunicação. Como é que você pode ter essa união, né, do planeta, da capacidade do discurso, do logos, né, com o Sol, o poder, né, e ter tanta dificuldade? Aí me veio uma reflexão que fica para a gente em todo esse movimento, né? Essa coisa que você falou da Lua e dessa coisa do drama e do sentimento, que talvez muitas vezes a gente não fale realmente do nosso coração, da nossa essência, da nossa verdade. E muitas vezes o que a gente tem é uma habilidade de fala, poder de fala, o que não necessariamente é saber comunicar. Então, acho que é uma questão muito forte quando a gente vê Mercúrio saindo desse lugar do trono, da identidade, do seu brilho, do seu poder, e voltando, né, para o signo que, vamos pensar, Câncer, é saber nutrir, fornecer, doar de modo desinteressado, porque a base é isso, sattva puro materno, né? Gerar cuidado, proteção e segurança, acolhimento. Aqui a gente tem o discurso saindo do inspiração, do criativo e do individual e indo para um lugar de receptividade e afetividade e sensibilidade. Então, acho que tem duas questões, não sei se vocês me acompanharam, mas nessa revisão, né, com todo esse posicionamento, da gente pensar até que ponto que a gente fala realmente do nosso coração, né, do nosso centro de verdade, Leão, do nosso coração Câncer. Até que ponto que nós temos muito poder de fala, mas não necessariamente de comunicar, porque isso aí vai incluir considerar o outro, escuta, etc, etc. Eu acho que a gente vai ver uma tendência, ou tem um chamado, a gente pode pensar, com a retrogradação mercuriana agora, né, e com essa oposição Saturno, né, essa cheia vindo num contrabalanço, né, de considerar o sistema. Leão é aquilo que é mais meu. Então, quando eu sou mais eu, quando eu brilho a minha individualidade, eu encontro a minha identidade. Aquário é quando eu tiro tudo que é o eu encontro quem eu sou. A família maior. Então, eu acho que tem uma questão aí, sabe, para a gente refletir, né? A Ana falou meio que dos milindres, do drama, né? Mas nessa comunicação e nesse palco de intensidades, porque acho que tá um céu intenso assim. É aquilo, né, gente? Cada um com seu barco, cada um experimenta de uma maneira. Mas eu já vi muita gente falando assim, nossa, que retrogradação mercuriana é essa? Falando, não, calma, porque a festa tem muito mais. Não sabe, a dança de Júpiter com Marte, olha lá, não vai culpar Mercúrio de tudo. Né? Mas acho que tem uma coisa, um convite, né? Assim, uma alunação aquariana nesse lugar do ritmo, do tambor, né? Então, assim, sabe? A própria, toda a retrogradação mercuriana, acho que convida a gente também, né, a achar outras fontes de inteligências mais profundas, né? Aprender a comunicar além da fala, inclusive porque vai ser preciso, porque às vezes é isso, a falha, né? Então a gente vai
partindo para uma comunicação talvez mais intuitiva, né? Vendo as coisas duas vezes, vendo mais fundo. E aqui a gente tem Câncer outra vez, né? Então eu acho que talvez seja um convite, não sei se vocês sintonizaram, se concordam, mas talvez, assim, dessa fala empoderada, do meu lugar, da minha criatividade, da minha cabeça, do meu poder de decisão, desce do trono, princesa, viu, Ana? A gente acha que não, mas desce do trono, volta um pouquinho. E vê também essas confusões emocionais, essas demandas todas, né? Calma, paciência, lá Saturno pensa nessa, né? Calma, slow down, porque tem muito slow down também acontecendo, né? Saturno ali, essa posição, Sol, né? Saturno junto com a cheia, né? No pico tem isso, Saturno, né? Então tem uma coisa de um slow, né? De um pouco de parada, de dar umas descidas de trono, né? Na casa das massas, alunação. E Om Namah Shivaya, tambores de Shiva, que no início, quando eu trouxe, né, essa visão, né, da fisiologia de Shiva, do asceta, eu acho que isso é muito necessário, porque a gente sempre vai associá-lo, né, à destruição, tambor, a dança, né, na taraja, e Rudra, e a forma intempestiva, mas vê isso, esse lugar da renúncia. Porque é quem renuncia, né? Limpa tudo que foi construído para que o novo seja gerado. Né? Então, Shiva entra nesse lugar, né? E esses tambores, da renúncia, eu acho, né? Da transcendência, de ver aquilo que é maior e que une todos mais do que, né? Separa. Uma viagem, perdão. Difícil, né, gente? Desistir. Não, ótimo. Ô, Tani, tu queria falar mais sobre a Lua? Não, eu queria ouvir vocês, o que vocês achavam, que para mim essa Lua, ela tem muita potência, mas ela tem bastante desafio, e até porque a Lua está junto de Saturno, né? Ela não está sozinha e plena ali. Está com Saturno, ele na casa dele, ele retrógrado, oposto ao Sol, não é um lugar confortável. Temos uma Lua muito mais para pensar, como a Ju disse, eu acho que é mais um lugar, é uma cheia, para a gente se colocar num lugar de humildade, e também com esse Mercúrio voltando, numa fala mais acolhedora, não só... Quando vocês falaram dos dramas, dos melindres, eu pensei assim, em não levar tudo para o pessoal. Nem sempre é sobre você. Muito bom. Nem sempre é sobre você. Já falando quem vai passar isso tudo na né? Não é sobre mim. Que bom isso. Não é sobre mim. Gente, da gente considerar, né? Viu? Essa ponto questão do... Isso. Essa questão do... Eu anotei aqui até. Ia ver se alguém ia falar sobre isso. Sobre essa questão do equilíbrio do Ahankara, né, o ego, e o Atmarama, o amor próprio. E aí quando a gente fala dessa coisa do sol, né, tem isso, o quanto a gente já percebeu um ego confundido com esse sol, e o quanto a gente já apanhou e já consegue discernir alguma coisa, porque esse é um momento importante dessa oposição, porque quem não conseguiu enxergar, e sempre tem coisa a mais para enxergar também, consegue enxergar com mais clareza, né, essa luz e a sombra. E essa sabedoria do Atmarama, né, que daí a palavra Ram ajuda muito os mantras com esse som, e o som semente também, só ele dito assim, pode ajudar bastante, né? Porque a gente precisa também desse amor próprio, e o amor próprio não é o ego, é diferente. A gente consegue ser até muito mais compreensivo e compassivo com o outro e conosco mesmo quando e esse equilíbrio também, ele é bem ilusório, né? Porque ele bate um vento, a coisa muda. Então, é um mês, acho que para cuidar esse lugar do Ahankara e do Atmarama, colocando esse negócio da humildade, né?
E essa coisa da responsabilidade do Dharma de subir no trono, porque não adianta renunciar ao trono também, né? Que Krishna falou lá, né? Tem como. Lute o Arjuna, né? Só faz o que já está feito, só encena aí o que já vai rolar. Contigo ou sentigo, né? Então, serve, né? E essa coisa do ritmo, né? Do ritmo do tambor, do infinito também, né? Dessa ampulheta do tempo, esse Damaru, esse tambor que simboliza, tem tantas questões que, de um lado, bate no ego, no outro, bate na alma, né? Na verdade, quando bate no ego, é para lembrar que a gente é alma, né? E aí eu acho que é isso, sobre essa alunação vai decrescer, e conforme ela vai decrescendo, os trânsitos, por exemplo, de Marte e Júpiter, eles vão se alargar, mas aí vai se afunilar mais ainda Mercúrio, Gandanta, e as outras coisas que vão acontecer, e a oposição do Sol e Saturno vai aumentar. Então, ele começa leve, né? Mas ele vai aumentando. Então, o melhor momento para treinar é quando essa distância está maior, né? Quando ela estiver no pico, a gente já está preparado psicologicamente para uns tombos, mas também a gente pode estar... E essa coisa da saúde também, né? Porque às vezes a gente cuida ali do ego, não, estou sendo humilde, estou sendo compreensivo, pá, estoura na saúde porque a gente aguentou aquela... Então também tem um lugarzinho para desaguar algumas coisas, caderninho, poesia, desenho, dança, tocar tambor. Música. Acho que nesse mês é uma coisa também muito boa, a gente não falou disso, né? É um signo de atividade de palco, né? A gente tem uma lua no tambor, né? A Vênus num processo que muitas vezes não é fácil, né? Porque Então, é relacionar, e é um signo de individualidade, autoridade, né? Talvez a gente dá uma mais elasticidade, né? Essa coisa de Vênus é uma coisa que, conforme vai melhorar ali para Marte e Júpiter, né? Vai piorar para Vênus. Para Vênus. Sendo que antes de melhorar para Marte e Júpiter ainda dá uma piorada. Mas então eu vou falar o que eu vim falar, qual era a minha pauta mesmo, tá? Só rapidinho, antes de você entrar em Vênus, claro. Aí, essa coisa da humildade, né? Que às vezes tem gente também que é humilde pelo ego. Sim. Então, né? Só para ficar esperto. Sim, né? Tipo, um excesso de humildade pode ser um processo altamente egoísta. Olha como eu sou humilde. Como a preocupação social aquariana, muitas vezes, é uma falta, né, de coragem de afirmar a sua individualidade, né? Se dedicar totalmente então, para o outro. E do compromisso, Dharma, né? Porque é isso, não é fácil. E olha lá, né, Júpiter com Marte, é o guerreiro espiritual, né? É lutar pelo propósito, né? Não é fácil, a gente sabe que não é. Né? Então, muitas vezes, em Aquário, a gente também, acho que é outra questão, né? Em Aquário, a gente sempre pensa nessa coisa universal, na família, né? Na dissolução do trono, né? O povo, a massa, o século. Mas, muitas vezes, né? Em Aquário está essa dificuldade, né? De afirmar a individualidade, né? Então, como você falou, dá uma flexibilidade, mas não tem como largar o trono, pode descer, né? Largar não dá. Se assume aí, né? A pegada acho que é a gente manifestar o nosso propósito de modo, sem esquecer a individualidade, né? Mas de modo que seja bom para todo mundo. Não adianta nada você cumprir teu propósito se está afetando as pessoas em volta, né? Então, buscar o equilíbrio, a dança e A dança, gente. É sempre a dança, né, gente? Resumo. Ó, debilitação de Vênus, 24 de agosto. Então, já acalmou ali um pouco as coisas para Mercúrio, mas ele ainda vai ter a última, que daí tu vai falar um pouco, a gente vai falar isso no próximo encontro, né? Mas acalmou um pouco ali. Mas Vênus de novo, né? As emoções, os sentimentos, como dispositor, Mercúrio,
também está em Câncer, ainda reforça essa questão das emoções, das toxinas. Voltamos para as leixas, né? As leixas ficou forte aí. Vai ser uns 2 meses, assim, que a gente vai ter aula sobre isso, sendo que aquilo que tu falou, né? E Vênus ficou retrógrado lá. O ano passado, então, ele já mexeu ali bastante para ver se dava uma limpada. É mais forte, claro, para quem tem esse lugar aceso no mapa e para quem tem planetas olhando para lá, principalmente quando tem o Senhor da Dasha ou da Antardasha nesse momento ativado, né? Para quem já sabe um pouco, alguma coisinha de astrologia, né? As toxinas, eu botei aqui também abdômen e peito, né? Câncer e Virgem. Então, a questão da digestão é um lugar que ajuda bastante em relação a esses desafios, porque quanto melhor tiver a nossa digestão física, melhor, mais utilizado vai estar a nossa digestão emocional também. As toxinas, quando a gente fala aqui, daí já apertando nesse botão para o pessoal do Ayurveda chegar junto aí para nos ajudar. Mas o ama, né? Então, esses remédios que a gente tinha falado da outra vez, fármacos, ervas e tal, mas também esse que a gente mesmo produz, também no nível emocional. E aí, Vênus vai estar conjunto com o Ketu, né? Então, mais uma vez, a toxina e a violência, né? E relacionamentos tóxicos, e também uma manifestação disso mais potente, mas principalmente na próxima quinzena. Mas, se alguém estiver vendo esse vídeo e estiver num relacionamento tóxico e não consegue sair, esse pode ser um momento importante para sair. Porque depois que Mercúrio fica direto, ele vai passar ali, às vezes é ali que sai, uma coisa dessa. Bem na treta mesmo, no calor da treta, é que se fala basta, né? Até por amor próprio. Mas cuidar também, né? Que nem todos os relacionamentos têm um nível de toxicidade, digamos assim, em níveis menores e toleráveis, e aí a gente tem que entender também isso, né? Se é uma coisa pontual ou se não, já se manifesta e eu que não consigo sair, né? Então, medir isso. O Sol, o ego, né, e Saturno, que precisa ser feito, então, às vezes, também pode ajudar a sair de uma situação, não necessariamente um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser qualquer coisa, ou pode ser até um padrão de comportamento interno, no mundo interior, que seja tóxico para nós mesmos. Prejuízo para Júpiter, uma vez que o Júpiter está em Touro. De alguma forma, também prejuízo para Marte, né? E o Touro, envolvendo principalmente no que se refere segurança e alimentação, professores, crianças e gurus, mestres espirituais. Né? Aí, no dia 26, eu dei uma puladinha, mas eu já vou retomar. No dia 26, Marte entra em Gêmeos. Mas antes de ele sair, uns dias antes, né, de ele sair, 24, principalmente 24, 25, 26 de agosto, ele tem o 7º olhar dele para o Gandanta de Escorpião. E aí a gente está falando de 2 Gandantas, né, Mercúrio não vai estar tão forte no Gandanta, mas Marte olhando para o Gandanta é meio perigoso até. Então, atenção para quem tem esse lugar no mapa aceso, nesses dias, né?
E quando ele passa para Gêmeos, ele olha para o Gandanta, o sétimo olhar dele vai para o Gandanta de Sagitário, início de Sagitário, ele era 1 grau, de 29 a 30 de Escorpião, de 0 a 1, principalmente, né? É uma faixa ali, então, 24, 25, 26, 26, 27, 28. 29 ele já está largo ali, andando. E aí a gente está nesse Sol-Saturno bem próximo do grau que ele estava quando, em 14 de abril, Saturno se juntou com Marte, foi próximo da onde vai ser a sua posição. Então, 14 de abril pode ser uma dica de algumas coisas, tanto físicas quanto de brigas que pode ter tido. Porque ele, quando ele se juntou ali com Júpiter, ele também olhou para esse mesmo grau ali, em torno dos 20 graus de Leão. A gente pode dizer isso. Aí, o Mercúrio, né, que a Jo estava falando antes, quando ele passou ali pelo Gandanta, de Câncer para Leão, 18 e 20 de julho, foi quando a gente teve aquele bug no sistema, terremotos e tal. Então, também, às vezes, pode ter sido uma data que, aquele dia eu tive um pico de pressão, então já pode observar cuidados preventivos, que eu acho que é a parte, às vezes, mais interessante da astrologia, mais fácil de ter, é nessas prevenções com a saúde e com as emoções, ainda que seja bem desafiador de fazer, mas isso pode ajudar de forma sistêmica. E aí a gente está nessa alunação há 1 mês dos eclipses, né? Então, tudo isso de desafios que a gente falou até agora é um ótimo exercício, porque isso vai dar sequência em Virgem, né? Virgem, Peixes, vai mudar as coisas. Então, esse exercício, tipo assim, a gente tem que encarar como bênção, né? Todos os desafios desse mês. E o grande remédio, além de sábados para Saturno, sextas para Lakshmi, segundas para Shiva, aí no dia 26, que é justamente quando o Marte olha para esse Gandanta, Escorpião, Sagitário, bem intenso, a gente tem o aparecimento do Senhor Krishna, que daí já fica como mais um remédio, né? E aí a gente vai botar lá no canal uma pastinha especial para que vai ser um mantra para o Mahamantra, né? Mas também a pessoa pode usar aquela estrutura que vai estar dita ali para outras meditações com Japamala, sabe? Pode ser para Shiva, pode ser para Lakshmi, pode ser o Pai Nosso, pode ser usando rosário, pode, né? Vai para um lugar mais alto, que esse é um remédio, lugar mais alto que digo, usar um momento do dia, preferencialmente no início da manhã, 10 minutos, vai lá, senta com seus orixás, senta com seus santos, senta com as suas deusas e se restabelece, respira, silencia, segue o dia, continua em conexão, só que de forma ativa, né, que é essa coisa do leão, do sol em leão, né, tem que reinar, não tem que fazer, alguém tem que tocar esse barco. E eu acho que é isso, gurias. É sobre Krishna. Quem é Krishna? É Deus menino, é Deus na forma do um menino, né? O próprio Krishna, ele tem outras formas, né? Como no campo de batalha, com Arjuna. Ele tem outras formas no reino, Indo-Ara, né? Indo-Ara. E essa forma, essa data do dia 25 e do dia 26, o Sol está forte em Leão, e a Lua está muito
forte em Touro, né? Começa em Crítica, vai para Rohini, a gente pode até estender um pouquinho mais ali, o período que vai passar por Mirgashira. Isso ajuda bastante ali, aquela coisa ali de Marte e Júpiter, né? Ajuda bastante a mente. São dias bem auspiciosos e fortes para a gente se restabelecer. E eles acontecem uma vez por ano, né? Tem o dia que o Sol e a Lua... Dia. Hã? Aproveita o dia, né? Aproveita. São 2 dias e meio aí, 2 dias e meio de festa e tal. Calibra a mente, né, para o que vem. É igual a gente sai, vai para uma festa, passeia e tal, vai para a natureza, passa um dia na piscina, no mar e tal, e aí volta para a semana e fala, né, mas eu estava lá, tá tudo, então vamos. A gente tem que sacar, né, no calendário, né, lunisolar e no movimento planetário, esses dias que às vezes são chaves para a gente dar, né, um gás. Porque na conjunção exata, esse mês eu não sei você, gente, mas eu tenho Lua, Vênus no Touro, a conjunção que a gente tem no céu Júpiter, né, com Marte exata no Touro. Nossa, eu fiquei impressionada, como é que para mim foi difícil dar uma estabilizada na mente. Eu tenho a Lua no Touro, tá? Mas assim, eu não estava me cabendo. Eu lembrava da gente na primeira quinzena falando da conjunção, né, e das oportunidades, das possibilidades, e falava, nossa, mas eu só estou percebendo o peso dessa conjunção, só estou percebendo o desafio, o negócio assim, sabe, uma pressão. Aí começou o papo, todo mundo, bruxismo maxilar ó, joelho estalando, quebrando, a pressão, né, ao nosso entorno a gente vai vendo, né, e às vezes são outras coisas no mundo acontecendo, né, guerra, né, enfim. Então, a gente tem que pegar esses dias, né? A Ana é boa com data, tá colocando data, não sei se vocês estão acompanhando, eu já fiz várias anotações, né? Não tem em mente, o avanço de Mercúrio dia 28, gente, 29. 28, vou colocar tudo na legenda. Aí, vou na legenda, porque isso é bom, né? A gente ter aproveitar esses momentos, né? Porque são ondas que a gente não controla, né? E essa coisa também que a gente fala desses resultados kármicos, né? Dessas manifestações. Dor de cabeça, não sei o quê, o filho gripou, ou coisas muito mais sérias. A gente está falando de coisas aqui que a gente pode até dizer que a gente tem que agradecer, porque pode estar rolando uma alta misericórdia. Mas a gente tem que pensar que, principalmente para quem não estou sentindo nada, mas tu está plantando, está plantando e vai colher. Então, esses períodos de trânsito intenso, não tem nada disso no meu mapa. Aí é ótimo, tá, não tem nada disso no teu mapa, mas é uma plantação. A gente vai acabar, pode vir acabar colhendo se a gente não se iluminar até o final dessa vida. Então, né, melhor dar umas plantadas boas nessas coisas, né? Fala, Tani. Eu queria só complementar o que a Ju estava falando sobre a conjunção. Eu ganhei um gás nessa conjunção, mas um gás, assim, para trabalho incrível. Mas, em compensação, eu tenho um taurino em casa, tá? E eu já observei que trânsitos de Júpiter, observando dentro da minha família, casa 12 e 1, vem muita questão respiratória. E aí, esse taurino está com uma questão inflamatória séria e com uma pneumonia. Então, assim, né? É aquilo que a gente falou. Para alguns, super, né? Tudo depende. Para mim, foi super. Para mim, o que me pega é Mercúrio, é o Sol, pega na minha cabeça e aí deu. Agora, Marte e Júpiter, para mim, foi muito gás para trabalho, para mim dar conta de tudo que eu tinha que entregar durante a semana, né? E de novas ideias e etc. E otimismo para que essas coisas se desenvolvam. Mas para outras pessoas, né? A gente já vê outras questões. E aí, quando eu até brinquei com vocês que eu ia abrir uma tendinha de evidência, né? Para os próximos, porque tudo começa a acontecer, a Denise fala e pimba. Eu já tinha avisado. Quando eu vi esse Júpiter entrando na casa 1, eu disse,
Vamos cuidar esse ano, porque existe uma tendência muito grande de você ter vários problemas respiratórios. A pessoa não está, perdão da expressão, está cagando e andando com o que tu está falando de astrologia. Okay. Aí a pessoa vem do médico e tu diz o quê? Eu avisei. Olha a questão inflamatória, olha essa conjunção com Marte, né? Tem tudo para num signo Cafa. Então, agora são 3 antibióticos para curar uma pneumonia, né? Cada um com as suas. Semeando, né, Ana? E para Libra também. Da luz do nosso mapa é outra coisa, né, gente? A gente sempre vai estar aqui falando, é difícil, na verdade, fazer isso que a gente está fazendo, né? Porque tem astrólogos que vão focar o mundano, né? Um campo de interesse. Eu vou para o subjetivo, né? Tem isso. A Ana é muito boa para data, né? Nessa agenda, né? E por aí, eu às vezes não me pego. Mas a gente está sempre falando de um modo muito geral, superficial, e é um caleidoscópio de possibilidades, na verdade, né? Cada posicionamento planetário, a gente está olhando por uma dança complexa. Quando a gente coloca, né, esse céu do momento sobre o nosso mapa, a coisa realmente ela abre, né? Então, como a Tânia está falando, it's like magic, né? Mas a astrologia é estudo de tempo, né? E a gente está vendo o nosso tempo ali. Então, você pensa, eu tenho Lua, mente, Marte em cima, Júpiter, né, gente? Vênus, potência, a coisa não para, né? Então, esse gás que você teve para trabalhar, para mim estava todo aqui, ó, no mental emocional, e aí tira o sossego da Lua taurina, né? Porque demais, e Saturno quadrando. Então, quando a gente está aqui navegando, né, pensando no céu de momento, no mês e tal, e aí, como a Tânia, desculpa fazer esse corte, mas acho que isso é muito importante, né? Vão ter conversas que vão, às vezes, por uma linha muito mais, né, factual, vai ter dia que a gente viaja, né? Em temporadas de Mercúrio retrógrado, a gente já imagina que vai tudo ser diferente, né, gente? Às vezes, aquela planilha que a gente fez já nem segue, né? Enfim, mas acho que tem isso, assim, como você falou, né? A gente tem que observar, né, que do mesmo modo que um astrólogo vai ter um olhar, vai ver uma alunação de uma perspectiva, né, se a gente, cada um aqui fosse pensar, ia trazer uma ideia diferente, né, sobre mesmo na Danista, tendo as suas características, a associação planetária, no Vishnutaridacha, né, a divindade que representa, não interessa, né? Acho que é muito essa, né? A festa das coisas mais bonitas que a astrologia nos entrega, nos mostra é isso. Né? E a gente tem um caleidoscópio de possibilidades acontecendo a todo instante, na verdade, né? E às vezes até isso, a batida tensa e pesada, é claro que a gente não vai dar uma romantizada, né, em dor, mas às vezes é necessária para acordar a gente para outros movimentos. Seja como ela falou, para preparar a gente para que já está agradecendo, né? Obrigado pelo treino. Tudo depende de perspectiva, né? É tudo perspectiva. Só para voltar ali, ó. Krishna, Deus menino. Ai, Deus menino está em várias tradições, né? E nessa está como Krishna, assim. Então é uma forma bem doce, moleca, bem moleca, né? Muito ghee, muito ghee. Pode ser uma boa dica de remédio também. Mel, né? Ghee, mel. E muita conexão com a inocência também, né? A inocência, eu acho que Krishna Janmashtami representa muito essa forma de Deus que vem resgatar a nossa inocência, mesmo aqui na Sansara. Eu botei aqui, ó, perceba o ritmo da vida, o ritmo que a vida pede, maturidade emocional, Lua com Saturno, frieza para fazer o que deve ser feito, inteligência emocional, Mercúrio lá em Câncer também, o equilíbrio com o seu próprio ritmo cardíaco, que é aquilo que a Ju falou sobre essa comunicação, que esquece um pouco de comunicar o essencial que está batendo lá no fundo do peito. E
o tambor essencial, ritmo primordial, esse ritmo cardíaco, né? A quinzena decresce e pede algumas resoluções práticas e pragmáticas, às vezes transformações, às vezes é um período de decrescimento, não que todas as coisas vão finalizar, porque tem projetos que eles só vão decrescer e que vai chegar lá na lua nova, pós-lua nova, né, vai precisar de um novo fôlego. Então, entender que não é que está acabando, às vezes está decrescendo porque tem uma etapa que precisa ser concluída, digamos assim. E essa coisa do arrancar aí do Atmarama, abandone o drama pessoal e invista em criatividade, lembrar que não há inimigos no campo, senão na própria mente. E observar de tudo isso que a gente falou, se a pessoa tem alguma intimidade com o mapa, né, ou se também lê para outras pessoas, observar os graus, se esses graus ali, eles estão acesos, porque se está numa orbe larga, não fica tão, né, e quais planetas que estão ali, né? Quais os caracas desse planeta, quais os significadores desses planetas, quais os olhares que ele envia, ou se alguém está enviando, porque, por exemplo, para quem está no Sadesat, essa temporada de Sol com Saturno é uma aula muito importante. Para quem tem a Lua em Capricórnio, está finalizando, é a última posição de Sol com Saturno. Tem que finalizar com chave de ouro, não dá para resbalar agora no final. E para quem tem a Lua em Aquário, está no pico do Sadesat. E tem que cuidar mesmo é da saúde, começar a ficar preocupado com a questão da saúde, a saúde da mãe também. E para quem tem a Lua em Peixes, é o exercício, porque o ano que vem vai ser o pico em Peixes. Agora, para quem está no Mahadasha de Júpiter, né? Essa coisa de Vênus, Queto ali, e essa coisa de Júpiter em Touro é mais importante do que o Sol com Saturno nesse momento. Para ti pegou os dois, né? Então, pensar essas coisas para não ficar preocupada. Segura a peruca. Segura a peruca. Eu estou na Dasha de Mercúrio está em Leão, na casa 8. Pronto, né? Também. Coisas duplas acontecendo. Mas é isso, não sei se temos mais... Vou dar uma sugestão para a próxima live. Você pode fazer essas frases, sabe, que foram traçadas de vários posicionamentos, tá? Que fizeram um resumo. Muito interessante isso, você trazer isso, assim, não sei se é o fechamento, mas para mim funcionou demais, porque é muita informação e a gente vai para vários campos e sai de um posicionamento e acaba que é, né, isso mesmo, tá tudo junto, a gente volta. Então, foi funcionar como meditação para a quinzena, sabe? Essas frases, né, pequenas, assim, inteligência emocional, né? Finalizar, né? Um mês pode ser muito importante, né? Finalizar coisas, né? Com Saturno em oposição, né? Ao Sol, retrogradação mais oposição ao Sol, né? De repente fecha, né? Termina, conclui, né? Então, essas coisas assim que você trouxe, eu acho que isso pode ser muito engrandecedor, né? Para quando a gente sai daqui, a astrologia ser realmente uma ferramenta efetiva nos nossos dias, né? Podia colocar na descrição. Colocar na descrição. Junto com as datas. É como se fossem pílulas cósmicas para a quinzena, né? Aquela hora que, sabe, de repente aqui vem um insight na cabeça dessa conversa, e aí o dia se derrama, e a conversa é longa, e as coisas passam, e a gente vai para a vida, e é difícil, né, gente? Tá aqui presente, acordado, né, de pé, né? Respondendo e não reagindo, né? E por mais que a gente saiba, né, e é isso, é um mar, né, E aí você ter essas frases, sabe, para uma quinzena pode ser muito bom, aquela coisa que você põe na tua cabeceira, né, e lembra, ó, né? Fica essa sugestão.
Acho que seria Está legal. anotado aqui, já tem até título. Pílulas Cósmicas. A gente pode Maravilha. lançar todos os encontros, as pílulas cósmicas para quinzena. Isso vai ser bom porque vai dar uma orientada nos temas que a gente tocou, tá? E faz um resumo, assim, né? Tipo, Maravilhoso. Então, para ó, pegar os dias. já aproveitar aqui que a gente está falando do próximo encontro, nosso próximo encontro está pré-agendado para o dia 29, quinta-feira, mas a gente vai, né, como sempre, informar nas nossas redes, passar data e horário tudo certinho, mas já anotem aí na agenda. A gente vai falar da lua nova, né, em Leão, que vai acontecer em Purva Falguni. A gente já vai começar, como a Ana falou, a introduzir um pouquinho sobre o eclipse, né, que vai acontecer em setembro. Então é isso. Até o próximo encontro, meus amores. É uma delícia estar aqui com vocês. Vira um papo muito aberto, né, gente? A gente acha que vai ser uma conversa assim, né? E vira. Cada um a gente vai sentir, né? Vai ver. Né? Antes de vocês terminarem, eu só ia perguntar se a Estelvia ou a Carol tem alguma dúvida, alguma pergunta, se querem fazer para nós. Aproveitem que tem 4 para responder. Pode escolher. Não, eu só quero agradecer, eu adorei, a primeira vez que eu consegui participar, foi ótimo, gurias, espero que no próximo eu possa participar também, dependendo do horário, não façam na quinta, 6 da tarde, que eu tô no consultório ainda, façam mais tarde, depois das 8. Sim, que só dentista, né, trabalha até as 7:30 da noite, sempre 8 horas. Então, agradecer, foi ótimo, gurias, aprendi muito, e eu já ia perguntar, gente, e os eclipses ainda, tudo isso em agosto, e tem eclipse o mês que vem, né? Ai, gente. E depois meu aniversário, senhor. Bom, depois termina, de certo, né? Dá para viver. Sem revisões. A gente vai ter 2 encontros antes do eclipse, né? Esse do dia 29, e aí depois, um pouquinho antes do eclipse mesmo acontecer. Então, a gente ainda vai desenrolar aí bastante. E fica gravado, Estevia, de modo que você pode vir receber, inclusive, em doses homeopáticas. Fala, hoje vou tirar 20 minutos. Porque a gente está falando de 15 dias, né? E de todos os posicionamentos planetários, né? Praticamente. Então, é muita coisa, né? É muita informação. Acho que quem não acompanha, né? Quem não estuda mesmo, às vezes de outras, vai se sentir, talvez, a não ser que esteja participando. No encontro anterior, a gente teve gente fazendo pergunta, entrando, fazendo comentário, né? É uma coisa que a gente pode pensar, assim, pílulas cósmicas e doses homeopáticas, né? E pegando aos pouquinhos, vem e se prepara para a quinzena. Tá certo. Tenta na quinta-feira do dia 29 mudar um paciente. Mas é sério que é às 6 horas mesmo? Tem uma discussão aí. Eu e a Ju, a gente acha que tem que ser mais tarde. Eu tô a favor A de Jo e a Tânia acho que tem que ser mais cedo. E Eu sou uma jovem senhora, que depois das 8 da noite eu não funciono mais. Eu também. Daqui a pouco das badaladas eu viro Cinderela. Não, se a gente começar às 8, nós vamos até às 10, gente, eu vou estar dormindo? Eu tenho Saturno forte no mapa. Daí eu penso na classe trabalhadora, que vai sair 6:30, daí ainda precisa tomar um cafezinho, sabe? Isso. Como é que vai pensar sem café? Então, mas tenta fazer Talvez, isso. O que possa mudar para quarta esse paciente último aí, ó. Mas gurias assim, ó. Não, gurias, calma, Mercúrio tá combusto, não é o momento para a gente discutir o horário pro encontro daqui 15 dias, eu acho. Tem que deixar acontecer. Às vezes sabe o que vai acontecendo? A gente pode ir percebendo que a gente está com esse mindset da quinzena, né? Mas todo mundo faz isso. Daqui a pouco a gente está se ajeitando, as jovens senhoras, para falar menos tempo, mais vezes. E às vezes, em vez de ser uma conversa tão longa, com todos os planetas e tanta informação, a gente faz 30, 40 minutos. Na outra semana, de novo, olha que lindo.
e aí fica mais curtinho, e aí a gente pode fazer mais tarde. Então, assim, olha quantas possibilidades podem surgir ao longo da caminhada, né, gente? Esperar passar essa combustão aí. Gratidão pela troca, gratidão, Carol, gratidão, Estélvia. Sabe o que eu pensei? A Estélvia falou uma coisa que eu pensei, não, isso tem que estar nas pílulas cósmicas. Deixa acontecer naturalmente, né? Não tem aquele mantra, não tem, Ju. Tem, é um pagode que fala isso. Pagode. Tem. É um pagode. Tem um pagode, Eu pensei no pagode. eu também. A hora. Não é um mantra popular, não tem um mantra popular, tem mantra que se manifesta na boca do povo. Deixa acontecer naturalmente. Ó, a minha sugestão de caminho do meio é a gente dosar, né? Uma semana contenta, um encontro contenta jovens senhoras, no outro encontro as jovens senhoras se adequam ao restante do pessoal. Também é bom. Né? A gente vai achar, Estélvia. A gente vai achando formato. Depois que Mercúrio, depois que a minha cabeça não incendiar mais, eu penso melhor. É Aí muito a gente também está aí com uma ideia de um terceiro encontro para falar mais do eclipse. Então, muitas possibilidades podem acontecer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gratidão, gente. Até a próxima, meninas. Obrigada, boa noite, bom descanso. Beijo. E obrigada. Carol, até amanhã. É.